Gente, bom demais estar com vocês. Olha, deixa eu dizer algo para vocês. Eu ando muito. E a gente tem visto muito mover gostoso de Deus por aí. E a gente tem visto também muita igreja grande que é fogo de palha puro. Sabe, a gente vai, chega, bonito, né? Legal, tenho certeza que o pastor Samuel também já viu isso. Coisa bonita, legal, bem montadinho, mas não tem presença. Como diz o pastor Jeremias lá de BH, gosta de falar, não tem sustância o negócio, né? Não tem peso de Deus. E deixa eu te dizer um negócio, desde quando eu cheguei aqui, é lindo demais o mover de Deus no meio de vocês. Olha, a igreja de vocês é linda, o tamanho é maravilhoso, e isso é só o começo, vocês já sabem disso. Os pastores Samuel e Denise são bênção demais, demais. Seus filhos, eu conheci dois, e o cunhado e futura norinha, né? O genro e futura norinha, são preciosos, os netos. A igreja é linda demais, mas o mais bonito aqui é a presença de Deus. É uma coisa maravilhosa o que Deus está fazendo nesse lugar. Eu tenho um pouco de tempo, bem pouco, para ministrar para vocês. Eles disseram que eu tenho que terminar antes das 8 da noite. Então eu vou acelerar. A grande verdade é o seguinte: quando a gente está numa conferência de liderança, amanhã eu vou estar ministrando para a igreja, vou estar inclusive ministrando o título do livro, que é Ajuste Suas Atitudes, e a gente vai estar ministrando de uma forma bem prática, como as atitudes que temos podem impedir ou ajudar o processo de Deus em nossa vida. Mas quando ministramos para líderes, como é a intenção do recall para pastores, gente, nós sofremos as mesmas coisas, nós sentimos as mesmas dores. Eu quero te afirmar com todo o meu coração que por mais que você foi atacado e você pense que você foi talvez o queridinho do inferno para ser atacado o ano passado, você não é. Nós estamos sofrendo junto, nós passamos as mesmas lutas, as mesmas dores, vivemos vitórias semelhantes, mas também dores iguais. Você não está sozinho. Você está do lado de um líder, olha para ele e diz: você não está sozinho. Você não está sozinho no seu sofrimento. A gente sofre junto, a gente passa junto. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa, o nosso maior problema, sabe qual é o nosso maior problema? Assim como pastores, como líderes de células, é que a gente custa a aceitar que a gente é precioso para Deus, que a gente vale alguma coisa. A gente cresceu talvez debaixo de uma visão espiritual, que a gente, quanto mais ruim a gente for, mais a gente está glorificando a Deus. Agora, me entenda algo, a gente não presta, a gente não vale nada, a gente é ruim. Porém, Cristo morreu por nós, nos resgatou, nos fez nova criatura, colocou o Espírito Santo dele dentro de nós. E como o pastor Pedro ensinou tão bem, não depende da gente, a gente é o que é pelo que Deus faz na nossa vida. Quando o inferno vê, quando o mundo espiritual vê, eles veem Deus, veem Cristo em nós. O nosso grande problema é que nós não vemos isso, nós continuamos vendo as nossas debilidades. E a gente se sente muito pequeno para fazer aquilo que Deus tem para nós. E existe algo muito pouco falado no meio dos pastores, porque há um pressuposto que se você é pastor e líder, você tem que se sentir invencível. E você sabe que diante das ovelhas você pode até pedir ajuda, porém você tem que se mostrar forte sempre, sim ou não? Você chora em privado. Eu lembro a gente vivendo uma crise financeira, o departamento tesoureiro na época da bolha que estourou nos Estados Unidos, reuniu comigo e me deram os boletos que venceriam nos próximos 15 dias, que eu não tinha a menor ideia da onde íamos tirar dinheiro para aquilo. E eu olhei para eles e disse para eles: meus irmãos, está difícil, eu sei, mas eu quero garantir algo para vocês, porque a gente não está aqui fazendo obra da gente, essa obra é de Deus. Deus vai suprir, não tenham dúvida disso. Vocês vão ver a mão de Deus fazendo milagre aqui, até o dia disso vencer. Eles me olharam, se encheram de fé e falaram: amém, pastor, nós cremos, então vamos orar. Deus, nós confiamos, te entregamos na sua mão, e ali estou eu forte, te entrego nas suas mãos, Senhor, o Senhor vai fazer. Aí eles: amém, pastor, amém, 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 amém. Saíram da sala, eu fechei a porta, fui para o sofá. Misericórdia, o que a gente vai fazer? Há um pressuposto que o pastor tem que estar sempre, ele não pode assumir as suas debilidades. Isso é um erro também. Pastor não tem que ficar assumindo debilidade para todo mundo também não, mas tem que ter uma equipe que sabe que ele é humano e que ele pode assumir debilidade na frente dessa equipe, amém? Porque super-homem não existe.
Sabe aquele pastor perfeito, super-homem, aquele cara assim 100%, sabe, que nunca acorda de mau humor, nunca tem um dia de problema, sabe? Não existe. E a gente não pode ficar fingindo o tempo todo. A gente tem que ter gente que olha pra gente e fala assim: meu irmão, ora por mim, que hoje eu estou tentado, eu estou atacado, estou com vontade de fazer uma massagem espiritual no pescoço do irmão da igreja, assim, né? Me provocou. Mas tem um probleminha que é pouco, muito pouco falado, e eu quero gastar meu tempo hoje falando disso, que é o complexo de inferioridade no meio da pastosada. O complexo de inferioridade no nosso meio. E isso é muito sutil. Isso é muito sutil. Alguns de vocês, pastores, vieram conversar comigo. Falou: cara, o Pedro prega demais, meu Deus do céu, mas você é prático demais. E eu fico só ouvindo, né? Falei, cada um tem sua área, mas deixa eu te confessar algo. Quando eu escuto um cara como Luciano Subirá pregando, quando eu escuto o Pedro, que eu acabei de conhecer, quando eu escuto homens que têm profundidade na palavra, um Danilo falando de discipulado, eu tenho vontade de ficar sentadinho, não subir mais. Assim, né? Por quê? Porque a gente começa a achar que esses super abençoados príncipes que Deus levantou são os únicos especiais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você tem algo para entregar, para abençoar, para forjar, para fazer crescer o reino de Deus que ninguém tem. Luciano não pode dar, Billy Graham não pode dar, ninguém pode dar aquilo que Deus colocou dentro de você, porque é seu, você é precioso. Porém a gente começa a comparar a forma, o tamanho, a família, as finanças, a unção. Tem gente que tira o casaco. Eu vi alguém jogando, isso é um amigo meu que contou, isso não aconteceu comigo, mas ele contou, eu vi alguém tirando um casaco e jogando assim, alguém pegou, tocou o casaco, saiu tocando todo mundo, e o povo começou a falar em línguas, e foi um avivamento, e o povo caiu por causa do casaco. Ele falou: Marcelo, eu quis imitar, eu tirei o casaco, joguei, um irmão do meio da multidão pulou, agarrou o casaco e falou assim: glória a Deus, agarrei o manto do profeta, e foi embora. Ganhou um casaco. Falou: não caiu ninguém, eu perdi um casaco. A gente começa a ver o mover de Deus na vida dos outros, e não acontece igual na nossa, a gente fica agoniado, e parece que a gente não é tão bom assim. Agora deixa eu te dizer uma coisa, essa mensagem é para quem é atacado de tempo em tempo pelo complexo de inferioridade. Eu sou, não sei se você é. Às vezes eu digo: eu sou um pai muito, muito porqueiro, eu preciso melhorar. E eu começo a achar, eu acho, meu Deus do céu, não tem condição, não tenho jeito, não tenho isso, não tenho aquilo. É um mosquito aqui, sai. Como pastor, como marido, como amigo, é o que eu lutei minha vida toda. E quanto mais eu vou tomando consciência que você é desse jeito, Marcelo, Deus te fez assim, Deus te usa assim, seja assim, porque assim você é bênção. Aí você começa a fluir, aí você realmente dá para o reino de Deus aquilo que Deus intencionou que você dá. Então eu estou falando para quem de vez em quando é atacado pelo complexo de inferioridade, porque tem alguns, são poucos, talvez aqui não tenha nenhum hoje, mas são poucos. Mas a gente ainda vai ter que inventar um encontro para diminuir um pouco, entendeu? A autoestima. Porque tem gente que se acha. É pouco, mas tem gente que se acha. Ele é o vice-deus. Ele é a quarta pessoa da trindade, assim, sabe? É um negócio... Mas isso é raro, a maioria de nós lutamos contra isso. E aí, quando a gente começa a melhorar, sabe, a gente ganhou um grupo, e esse grupo pode ser o tamanho que for, 50, 100, 200, 500, como a gente está lá, pode ser o grupo que for. De repente sai um grupinho, pode ser 5 mil, sai 100 pessoas, ou pode ser 10, sai 2 pessoas, você se sente assim: meu Deus, por que estão me rejeitando? E aí falam mal de você, e vem alguém e diz: sua palavra, você é muito sério, você é muito chato, você é muito brincalhão, ou você é muito profundo, não dá para te entender, ou você é muito raso.
E a gente começa a ouvir essas coisas, e o diabo vai ministrando ao coração, e vamos ficando diminuído. E eu quero comparar com Moisés, porque Moisés foi o maior líder. Eu não conheço nenhum pastor que tem o que Moisés teve. Estou tirando Jesus, tá? Tirando Jesus. Moisés caminhou com uma igreja no meio do deserto de no mínimo 3 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças. Sabe o que é uma igreja de 3 milhões sem prédio para se reunir? E que você não tinha que pregar para eles só domingo não, você tinha que administrar tudo o que acontecia no meio da igreja. Você vivia no meio deles. Quando Moisés falava assim, vamos andar, gente, a igreja estava junto. Vamos tirar férias ali debaixo daquela palmeira, a igreja está junto. Onde Moisés ia, tinha uma igreja de 3 milhões mínimo, junto de Moisés, o maior líder da história, e ele sofria de uma inferioridade no início do seu ministério, que você vê aquilo e você fala, como esse homem se sentia diminuído. A inferioridade nos impede de sermos testemunhas eficazes, nos impede de ser ousados, nos impede de conquistar. Inferioridade é um dos maiores razões de desistência pastoral, porque a pessoa não se sente qualificado para aquilo. Inferioridade impede de começar ou freia no meio do caminho diante de um trauma, de uma crítica, de uma derrota temporária. Diga comigo, derrota temporária. Às vezes a melhor coisa que pode acontecer na sua célula, no seu ministério, na sua vida pessoal, é uma derrota temporária. Que você acha que é o diabo que está te derrotando, mas Deus permitiu, porque Deus quer consertar algo na sua vida, antes de te subir de patamar. Muitas vezes um passo atrás, não é para desistir, a gente dá 3, 4 passos atrás para tomar impulso para correr de novo. Isso é necessário na vida pastoral, na vida ministerial. A inferioridade, ela pode vir através de um trauma, se estabelecer na nossa vida e nunca mais ir embora. Eu tenho um trauma que nunca mais foi embora, eu acho que não vai pro resto da minha vida. Deixa eu acordar vocês um pouquinho. Toca sua irmã e fala assim, acorda aí. Vai, mas dá um tapa profético daquele que arde o ombro para ele acordar mesmo. Mas isso, tapa profético é ótimo, né? Olha, escute, eu estava no seminário e o meu pai era compositor, eu aprendi a tocar violão e eu gosto de compor também. E eu comecei a compor e comecei no seminário, tinha Noite dos Talentos da igreja. E eu fui, meu irmão, quando eu ensaiei tanto, cheguei diante da igreja, toquei o violão. Eu errei a nota. Eu era cru no violão, ao errar a nota, a minha voz errou junto e acompanhou o desafio. Você imagina o estrago que não foi? E eu terminei tão sem graça, ia descendo, veio uma irmã portuguesa, irmãzinha idosa da igreja, me abraçou e disse assim, Marcelo, quando tu pregas, pá, Deus te usa tanto. Por favor, pregue. Ela enterrou meu ministério musical naquele dia. Nunca mais eu cantei na vida. Esse assunto, ele é light, mas tem pessoas que têm verdadeiros dons de Deus, que ouviram uma crítica do inferno e que enterraram o seu ministério, o seu chamado. E estão sentados no banco hoje, porque um dia você foi líder de célula e uma filha do cão disse para você assim, quem te disse que você é líder? Você não serve nem para liderar a sua casa. Você é uma líder horrível, a outra que era melhor do que você, vou te largar e vou para outra célula. E aquilo entrou a ofensa, entrou o trauma, o que você fez? Fechou a sua célula e nunca mais abriu. Ou fechou a igreja e nunca mais abriu. Eu conheço pastores que fecharam a igreja por causa de críticas, que gerou um trauma. A inferioridade vem majoritariamente pela comparação. Eu não vou gastar mais tempo nisso, que a gente já começou, mas a comparação, ela é uma miséria. E ela traz a inferioridade, quando não traz a superioridade. Então, primeiro causa de inferioridade é a comparação. A segunda é pensar que Deus tem um estereótipo, um ideal externo, onde nós não nos encaixamos e por isso não nos sentimos adequados. Por exemplo, a gente vê o pastor Laudejaí Guerra pregando. Alguém aqui conhece o Laudejaí? Eu do lado dele parece Davi Golias, né? Tem 2,10 m, né? Ele é alto, elegante e tal, parece um príncipe assim suíço, talvez. E eu tô lá, aquele mineirinho baixinho, barrigudinho do lado dele.
Você olha para o pastor lá, você fala assim, olha como Deus usa esse homem. Você pega o pastor Samuel, por mais brincalhão que seja, Samuel filho, por mais brincalhão que seja, mas com aquela cara, você já viu a cara de profeta que ele tem? Né? Ele olha assim e fala, viu minha alma inteirinha, Deus está revelando, né? Ele tem um jeito assim, profundo, né? Ele tem vida com Deus e passa isso no olhar. E aí você fala, e você olha com os olhos esbugalhados assim, fala assim, eu não tenho o estereótipo dele. Ou então, é uma postura, um português, uma cultura que você não tem. E você pensa que Deus só usa aquele estereótipo. E Deus não está preocupado com isso. Deus não tem. Olha, gente, hoje os líderes de louvores hoje, todo mundo tem um cabelinho assim, né? Tudo igual. Ao redor do mundo, você já reparou? É o cabelinho, para ser líder de louvor, tem que ter o cabelinho caído assim e tal. E a calça apertada. Mas não é apertada assim não, é apertada mesmo. Por exemplo, todo pastor moderno usa skin jeans. É skin que chama aqui? Skinny jeans. É, skinny jeans. Meu irmão, eu tentei. Eu estava com a minha esposa, entrei na Express, que é a minha loja, peguei uma skinny jeans. No meu número botei, ela não passou daqui. Fui lá fora e falei, não sei, me dá 3 números maior do que o meu, quero ver se não vai encaixar. Eu botei e encaixou. Mas pense num negócio feio demais. E eu cometi o erro de sair para minha esposa ver. E aí, o que você achou? Ela... Colocar São Paulo dentro de Araçatuba, meu irmão, mas não funciona. Não entra. Assim, a gente às vezes acha que Deus tem um estereótipo. Para ser pastor moderno eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer. Você tem que ser você. Deus não tem estereótipo. Deus vai te usar do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Tem uma história no Brasil que é muito interessante. Pastor Samuel Pai deve lembrar disso. Havia um pregador aqui chamado McAllister. E ele veio do Canadá, e quando você acaba de pregar na América do Norte, você sai suado de dentro de um ambiente desse, lá fora está frio, meu irmão. Então a primeira coisa que você aprende é o seguinte, tenha uma capa. E você acaba, veste a capa, e sai segurando a capa assim, por causa do frio, para não entrar frio no peito. Porque você está suado, e o McAllister trouxe isso para o Brasil. E logo que ele começou a pregar, criou uma tendência que todo mundo que seguia ele no sol do Rio de Janeiro, de lascar o coco. O povo vestia a capa. Os pregadores que aprenderam com ele, descia do púlpito e colocava a capa, porque ele já era mais avançado de idade, trouxe a capa e fazia isso. E os discípulos também saíam fazendo a capa, porque tinha unção naquilo. Vamos sair enrolado e o sol queimando, 40 graus lá no Rio. A gente vai carregando o estereótipo, mas Deus não está nisso, Deus não está preocupado com isso. A terceira razão que vem, enfim, o sentimento de inferioridade, é que nós pensamos que Deus tem uma personalidade ideal, o temperamento perfeito para ser usado. Eu não me encaixo nisso, então eu não posso. Gente, Jesus é o nosso modelo de integridade, de pureza. É Ele que precisamos nos ajustar, e Ele, encaixar nele, Ele muda o nosso caráter diariamente. Não se encaixar com Cristo, ser mais parecido com Cristo é uma coisa. Agora, querer mudar o seu temperamento não vai acontecer. Eu já tentei ser fleumático, meu irmão. Não aguentei. 5 minutos. Dá uma agonia assim. Alguém conversa com você, você fala, você é fleumático. Você fala, sua língua já está... Vai dando aquela agonia. Não dá. Não, eu quero cantar igual a Ana Paula Valadão. E aí você começa a falar, irmão, ou então eu quero pregar igual o pastor Márcio. E não dá. Cada um é cada um. Deus vai nos usar do jeito que a gente é. Não existe um temperamento interno que Deus usa.
Tem gente que chega na igreja aí, e aí, amados, tudo bem? Aí fala, não, gente, eu estou muito exagerado, eu tenho que me controlar, porque Deus não vai usar assim. É assim que você é, seja assim. Não, eu quero ser igual ao pastor Márcio, baladão. Chega na igreja, ô igreja, tudo bem, amados? Não rola. Não rola. Eu tenho um discípulo muito palhaço, mas muito palhaço. Eu não sei porquê, a gente é tão sério lá. Mas ele extrapola. Ele extrapola. Teve um dia que eu estava pregando. Logo que eu engordei um pouco, as minhas camisas estavam um pouco assim apertadinhas. E eu pregando, ele assim, na segunda cadeira. E eu pregando, quando eu passava na frente dele, ele fazia assim. Fiquei olhando aqui, falei, está acontecendo? Quando eu passava na frente dele, ele ficava se desviando. Como eu já sei que ele é gaiato, que só não dei corda. Acabou o culto, eu falei, o que foi, seu orelha seca? O pastor estava com medo do botão arrebentar e vinha no meu zóio. Um dia, vê o que a gente tem que aguentar, a gente cheio da unção e o cara lá fazendo isso com a gente. Sofrimento. Um dia, ele chegou para mim, ele está em formação pastoral. Um dia ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu acho que eu não sirvo para ser pastor não. Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque eu brinco demais, às vezes eu extrapolo. Às vezes, assim, realmente as pessoas, ele tinha acabado de tomar uma bronca de uma brincadeira que ele fez lá. Eu brinco demais, às vezes eu extrapolo e eu não sirvo para ser pastor não. Eu falei, cara, para com isso, você só precisa dosar um pouco a hora de brincar, que às vezes você esquece a hora. Mas posso te falar uma coisa, Deus vai te usar desse jeito, a sua igreja vai morrer de rir. Vão se converter e vão para o céu rindo. Você é assim, Deus vai te usar assim. Tem que ser assim. Vamos analisar um pouquinho a vida de Moisés. Enquanto você abre lá em Atos 7, vamos ver o que Atos fala de Moisés. Atos 7, de 20 a 29. Escute, seja genuíno, pare de se comparar, se aceite, você é lindo, você é precioso, Deus te fez especial. Você é fantástico. De tempo em tempo tem que vir aquele espírito argentino sobre você. Você sabe que Davi era argentino, né? Porque Davi, meu filho, Davi dizia, de forma maravilhosa fui criado. Forma tremenda, eu fui criado. Fantástica criação que eu sou, e minha alma sabe disso muito bem. Isso é só um argentino, isso é um argentino que está dentro de Davi que sentia ele. A gente precisa ter esse sentimento. Eu sei que você não faz isso de manhã não, por favor. Quando você acordar todo torcido, mas em algum momento do dia, olha no espelho e diz assim, Deus te criou de forma tremenda, maravilhosa, assombrosa. Entenda isso, você é um cara fantástico. A gente tem os nossos defeitos, mas somos preciosos, tão preciosos que fosse só eu, Jesus morria na cruz pelo Marcelo. Se fosse só você, ele morreria na cruz por você. Atos 7:20 diz, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Menino o quê? Extraordinário. Ele nasceu extraordinário, ele não se tornou extraordinário. Deus, quando ele nasceu, Deus já sabia o que ia fazer com aquele menino. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Se você faz uma análise mais profunda da hierarquia do Egito, ele estava na linhagem de sucessão caso não houvesse. Ele era parte da linhagem. Moisés foi educado, diz o 22, com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavra e obra. Anota aí, veja o 22, risca isso aí na sua Bíblia. Moisés veio a ser o quê? Poderoso em quê? Repete mais alto, em quê? Palavras e obras. Isso aqui não está falando depois de velho, não. Isso aqui está falando enquanto ele estava na casa do faraó. Tanto que agora que vai dizer, ao completar 40 anos, que é o 24, ao 23, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas, e ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Ele já tinha dentro dele aquele sentimento que ele tinha que fazer algo para salvar, mas ele não foi compreendido.
26. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou juiz e líder sobre nós? Quer matar-nos como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, instalou-se o trauma em Moisés. E Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Aqui rapidamente, recapitulando a vida de Moisés, ele teve um excelente começo. Ele nasceu em situação desfavorável. É a mesma história que nós lemos aqui, que está lá em Êxodo 2, de 10 a 15. Diz exatamente ali. A única coisa que acrescenta em Êxodo é que diz: quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. É a única informação que Êxodo dá mais do que Atos. Que faraó soube e tentou matar Moisés. Moisés passou os primeiros 40 anos da sua vida super confidente. Moisés estudou na Harvard do Egito, formado na cúpula. Moisés sabia cortar um bife como ninguém sabia, conhecia toda a etiqueta, como diz lá, conhecia toda a etiqueta do Egito, sabia se portar na mesa do pobre e do rico. Moisés era um príncipe, fazia parte da linha da sucessão real, era o que chama de Crown Prince. Historicamente cresce que o faraó da época era o Tutamoso II, no tempo de Moisés, e a mãe era deixa para lá o nome, Hatshepsut. De repente, depois de 40 anos vivendo no palácio, nas melhores escolas, na riqueza, encontramos Moisés em Midian, a segunda parte da sua vida, 40 anos. E aí Moisés vai do palácio mais poderoso da época, no deserto, cuidando de ovelhas. Sua corte, areia. Seus súditos, o dia inteiro. E lá em Êxodo 3, abre aí por favor, em Êxodo 3, de 1 a 5, Moisés vê a sarça. Tem um encontro de Moisés com a sarça no meio do deserto. Diz Êxodo 3:1, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Aqui Moisés, nesse exato momento, ele tem um encontro com Deus. Agora, o que você talvez, lendo rápido, não percebe, é que Deus queria se encontrar com Moisés desde o nascimento. Deus estava esperando a hora. E Deus permite Moisés chegar no local correto de ter um encontro com Deus. Sabe qual é o local correto, onde normalmente nós costumamos facilitar o encontro com Deus, que fica mais facinho de Deus ter um encontro com a gente? Diga para o irmão do seu lado: deserto. É quando não tem súdito. Gente, pastor orar, é só a igreja não crescer e começar a diminuir. Pastor fica. Você já viu como é que pastor ama orar quando a igreja diminui? Crente, você já viu crente orar? Eu sei que aqui tem a casa de oração e que essa cultura está mudada. Glória a Deus por isso. Mas normalmente é assim: culto de oração está vazio até que vem uma crise. Aí lota. Pastor não tem tempo para orar até que a igreja não cresce. Aí ele começa a orar. A gente não ora muito, não busca a Deus até que tem uma crise financeira. Aí a gente começa a orar como nunca antes. Deserto é o local onde Deus encontra a gente com tudo que Ele precisa. A gente está quebrantado, a gente está moído, a gente não tem resposta, a gente não sabe o que está fazendo ali. Deus fala: agora você está no lugarzinho correto para você me ouvir e entender o que eu quero fazer na sua vida. Ah, mas deserto é lugar de morrer. Nada, deserto não é lugar de desistir. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Só morre no deserto quem não crê nas promessas de Deus. Josué e Caleb nos ensinam isso. Nesse momento Moisés está quebrantado, está humilde. Toda a educação, toda a cultura, tudo que ele tinha não servia para nada. E aí Deus o chama, e aí Deus conversa com ele, e aí Deus diz: eu vou te usar. E Moisés começa a dar desculpas. Diga comigo: desculpas. Eu vou falar de 5,
Vamos ver se pelo menos uma se encaixa na sua vida. A primeira desculpa de Moisés é: eu sou um ninguém. Está lá em Êxodos 3, de 10 a 12. Êxodos 3, 10 a 12. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés respondeu a Deus: quem sou eu? Agora preste atenção, Moisés pergunta: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar as ovelhas do Egito? Deus afirma: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Você está vendo o tanto de eu que tem aqui? Moisés se focalizava tanto nele que ele vai se diminuindo. E Deus começa a dizer para Moisés: para de olhar para o seu eu e olha para o meu eu. Quem sou eu? E Deus fala: quem é você não é interessante. O negócio é o seguinte: eu é que estou te enviando. Deus nem diz quem é você. Vai lá e diz que você é. Não diga nada. Eu estou te enviando. Eu vou estar com você. O foco de Moisés estava em quem sou eu. E Deus responde na lata: o foco é quem te envia. Pergunta, fale para a pessoa do seu lado: o foco não é quem é você, o foco é quem te enviou. O foco é quem te enviou. Deixa eu te dizer uma coisa: se você está em qualquer aeroporto desse país e chega um agente federal e diz assim: me acompanhe, por favor, porque o presidente da República quer conversar com você. O que você faz? Você acompanha. Eu sei que não é um bom momento para dar esses exemplos aqui de presidente da República, mas não é quem está falando a mensagem, é quem enviou. Se o pastor Samuel não está aqui, ele envia o nosso irmão artista aqui, o irmão Leonardo aqui. Estou brincando. Irmão Leandro. Envia o irmão Leandro e diz: olha, o pastor Samuel mandou isso, falar isso. O que vai acontecer imediatamente? Então vai dizer: ok. Porque não é ele, talvez é uma área que ele nem tinha autoridade para falar, mas o pastor Samuel mandou ele falar. Talvez você se sinta diminuído, mas o importante é quem te enviou, não é quem foi. Ah, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu nasci governador Valadares, quem sou eu? Não, quem te enviou? Irmão, que improvável sair de governador Valadares e ser pastor de uma igreja relevante nos Estados Unidos. Só foi, assim, foi muita gente boa também, mas foi muita escória para os Estados Unidos. Teve muita gente que foi presa, que foi de volta, aí veio um mineirinho para estabelecer uma igreja que hoje está americanizando. Daqui a 2 décadas já não vai ser brasileira, ela vai ser totalmente americana. Quem é você que está lá em Mariana? Do nada foi parar em Mariana. Não é quem é você, é quem te enviou para Mariana. Cadê o irmão de Mariana? Está ali, é quem te enviou para Mariana. E Deus vai usar você, por quê? Porque Ele tem um projeto. Então às vezes a gente se focaliza em nós, mas não é o que eu sou, é quem me enviou. Diga: quem me enviou é o que conta. O foco de Moisés estava nele, e Deus está falando: o que importa é quem está com você, rapaz, é quem te enviou, é quem está com você. Eu tenho uma ovelha que ele é campeão mundial de queda de braço, chama Márcio Barbosa, pode pesquisar. Ele é campeão do UAU lá, que é a Liga Mundial de Queda de Braço, UAU, com L. O Márcio Barbosa, o braço dele, quando ele está treinando, das minhas 2 coxas assim, mais ou menos. Não é exagerado. Quando é época de campeonato, fica aquele negócio assim. O braço, ele é campeão mundial. Durante a época que era o torneio do Schwarzenegger, ele ganhava todo ano ouro na direita e ouro na esquerda. Teve um homem muito bravo na igreja uma vez que estava batendo na esposa, mas batendo muito na esposa. Eu conversei, eu discipulei, eu era muito novo ainda, viu, meu irmão? Isso tem muito tempo, deve ter mais ou menos uns 2 anos e meio, 3. Eu aprendi muito depois dessa época, viu? Eu melhorei. Muita coisa aconteceu na minha vida, eu estou melhor hoje. E eu pensei: se eu vou chamar a polícia, esse homem vai ser preso. Um empresário, que a mulher não tinha como se manter, não tinha como tocar a empresa, os filhos iam sofrer. Falei: como é que eu posso ajudar essa família? Tentei conversar, tentei orar, tentei fazer libertação, mesmo nada funcionou. Teve um dia que a mulher chegou, e até então não tinha visto nenhuma marca. O dia que a mulher chegou com o rosto machucado, falei: Marcião, vem comigo.
Chamei ele para conversa. Ele é paulista, não posso dar mais detalhes, se eu entrego aqui, Jesus. Aí, bom, enfim, chamei o Marcião para conversa. Marcião da conversa falou: mano, vem cá. Você gosta de bater em homem, é? A mim, você gosta de bater nos outros, é? Que tal você parar de bater em mulher e bater em homem? Ele olhou assim para mim. Olha o tamanho do tampinho aqui. Tudo bem que eu sou faixa verde de karatê em 1915, mas tem muito tempo isso. Era criança. Ele olhou assim para mim e falou assim: você gosta de bater nos outros? Por que você não bate no homem? Você tem dois aqui, ó, bate. Ele olhou para mim assustado. Falou: o que é isso, pastor? Eu falei: o que é isso, o que, cara? O que eu faço com você? Como é que você ousa encostar a mão nessa menina? Só porque ela não tem pai, aqui ela não tem irmão, ela tem pastor. Ela tem igreja. Ele olhou para mim assustado assim. E o Marcião parece uma moça de tão manso que é. Assim, pastor, Márcio, vamos ali comigo resolver um problema. Ele: ok, pastor. Ele é fleumático, tranquilo. Mas o que foi, pastor? Não foi nada, só fica atrás de mim, só isso. Não foi nada. Só atrás de mim. Quando o Márcio viu do que se tratava, sabe o que o Márcio fez? Abriu as pernas, cruzou os braços e ficou atrás de mim, só assim. Só que isso aqui do Márcio é assim, né? Assim, botou os bíceps para fora assim e ficou assim. Aquele irmão olhou para mim assustado. Eu falei: rapaz, se você estivesse lá na sua terra, lá no Brasil, você ia ter um irmão com a garrucha aqui na sua frente. Você não ia ter um pastor, você ia ter um pai, porque isso não se faz não. Agora essa é a última vez que eu venho conversar com você. Da próxima eu tenho duas escolhas, eu vou orar para ver qual que Deus quer. Ou eu chamo a polícia ou eu venho te dar uma surra. Meu irmão, eu te disse que eu melhorei de lá para cá. Não me julga muito carnal não. Eu fiquei. Você sabe o que eu imaginei? Se fosse uma filha minha. Doeu aqui dentro. Aí ele olhou para mim e falou assim: não, pastor, mas eu preciso de mudança mesmo. Eu falei: rapaz, você precisa de mudança, porque senão você vai apanhar de homem, você vai apanhar da polícia. Não é melhor se humilhar, se jogar no chão e consertar isso? Cara, você não pode, vamos buscar ajuda. E ele naquele momento, ele cedeu, ele foi para o chão, nós oramos por ele, choramos junto, ele me procurou depois, me confessou um monte de coisa que eu não tinha a menor ideia da vida dele. Ele falou: hoje você vai conhecer, você vai me conhecer e talvez você não quer ser mais meu pastor, porque eu vou te contar tudo, por que eu tenho isso, tudo, e as coisas que eu sinto. Quando ele acabou de contar, ele falou assim: e aí, você ainda quer ser meu pastor? Eu falei: não, eu só queria te dizer bem-vindo. Porque até hoje eu não te conhecia, você frequentava o meu culto, apesar de estar aqui quase uma década. Hoje você se tornou ovelha. Hoje eu te conheci, agora deixa eu ajudar você. E aí nós começamos um processo. Hoje está manso, está com a família, está feliz, está liderando célula, feliz da vida, homem de Deus. Nunca mais tivemos isso. Agora você acha que ele ficou assustado foi com a minha ousadia? Você acha que ele parou para pensar: é verdade, é melhor eu me humilhar mesmo, porque eu fui muito ousado com ele? Meu irmão, o negócio não era eu que estava falando, é quem estava atrás de mim com o braço cruzado ali, ó, olhando para ele. É mais ou menos o que Deus disse para Moisés, para Josué: Josué, eu vou estar contigo. Acabou. Vai ser forte, ser corajoso, ser valente. Ser forte, ser corajoso, ser valente, porque atrás de você, Josué, eu estou lá, ó. Quando o diabo olha para você, ele vê isso. Ele vê você com todas as suas debilidades, mas atrás de você, ó Deus lá, ó. Ele sabe que não pode te atacar. Moisés diz: Deus, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Quem sou eu? E Deus fala: tira os olhos de quem é você e olha para mim. A segunda desculpa de Moisés diz: mas eu sou ignorante. Ignorante aqui no sentido de desconhecedor mesmo, de não conhecedor. Assim, versículo 13, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe dizer: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer? Deus disse: veja como Deus está tirando o foco do eu de Moisés para o eu de Deus. Deus disse: eu sou o que sou. Eu. Deus disse: sou eu, Moisés. Não é você, sou eu. É isso que você vai dizer para os israelitas: eu sou, me enviou até você.
Moisés está dizendo, Deus, eu não te conheço. Agora, deixa eu te falar, Moisés não conhecia Deus, Moisés desconhecia. E é normal, Moisés não estava mentindo. Ele era ignorante acerca do conhecimento. Ele, como menino, foi educado pela mãe, mas depois ele viveu 40 anos no meio da costa egípcia. Depois ele foi para o deserto de Midian. Ele não conhecia muito mesmo a situação. O Deus de Israel não era. Ele não cresceu praticando as práticas do Deus de Israel. E aí ele diz, eu sou ignorante. Eu não sei o que dizer, Deus, só não preocupa com o que você vai dizer. Apenas diga, eu só te enviou. O que importa é que, preste atenção, todos nós passamos um momento na vida que precisamos aprender mais. Tem áreas todo mundo é ignorante. Diz Frank Rogers, todo mundo é ignorante em assuntos diferentes. Todo mundo tem algo na vida que não sabe nada. E quando a gente se torna pastor e vai para o ministério, a gente sabe que a gente tem muita coisa que não sabe nada, que a gente precisa aprender. Mas não tem problema, eu estou te enviando. A terceira desculpa de Moisés, e se eu fracassar na missão? E se o povo não me ouvir? Ele diz isso em Êxodos 4, de 1 a 5. E se eles não acreditarem em mim, nem me ouvirem e disser nada? Mentira, o Senhor não te apareceu. O Senhor lhe pergunta, o que é isso na sua mão? Ele diz, é uma vara, joga no chão. Você conhece a história? Vira uma cobra, e aí em diante Deus diz, e eventualmente bota a sua mão no peito, fica leprosa, bota de novo, é curada. E Deus diz para ele assim, cara, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Eu sei, Deus está dizendo para ele assim, você vai ver milagres e maravilhas respaldarem a minha presença com você. Deixa eu te dizer uma coisa, se experimente para viver os maiores milagres de Deus no momento do seu deserto. É nos desertos da vida que nós experimentamos as grandes glórias. Todo mundo, todo corintiano é que sabe o que eu estou falando. É no sofrimento que a gente tem as histórias. Eu sei porque eu sou atleticano, Libertadores sofrida que a gente ganhou, mas nunca esquece. É nesses momentos de luta, usando o futebol como alegoria, que se manifesta na nossa vida, no meio da luta, as grandes glórias. As pessoas mais inseguras são aquelas que sempre andam na linha da segurança, não tentam nada novo, não se aventuram, não mergulham em Deus, e por causa disso ela nunca experimenta os grandes milagres de Deus. Entenda algo, Deus vai te respaldar com o sobrenatural. Diga, por favor, para a pessoa do seu lado, Deus vai te restaurar com o sobrenatural, te respaldar com o sobrenatural. Deus vai te respaldar. Não tenha medo, Deus vai te respaldar. E se você fracassar? Se você fracassar, aprende a história de Ai lá, que é a segunda cidade que Josué foi conquistar. Errou, aonde a gente errou? O que está errado? Conserta. E vão voltar lá e a gente vai acertar de novo. Quarto ponto, Moisés diz, a quarta desculpa. Moisés diz, eu não tenho dom de Deus para isso, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Veja como Moisés pensava acerca de si mesmo. Moisés diz em Êxodos 4:10, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Olha o que Moisés está falando, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Bom, tem 3 hipóteses para essa desculpa, porque nós lemos lá em Atos que Moisés era poderoso em ações e palavras. Mas Moisés era gago, diz alguns teólogos. Ok? Meu professor um dos meus professores de teologia diz para a sala assim, olha, escute algo. Moisés mostra que tinha uma dificuldade de se expor, mas em nenhum momento a Bíblia diz que Moisés era gago. Em nenhum momento a Bíblia diz que Moisés não conseguia falar, mas Moisés achava que ele não conseguia falar. Eu fiquei com isso na cabeça, e quando eu fui ver esse texto, lembrei disso e fui ver em Atos, que diz que antes de ser chamado por Deus, lá no Egito, até os 40 anos, ele era poderoso em palavra, era um homem de discurso, era um político, era um príncipe na corte. Então tem 3 hipóteses para essa desculpa de Moisés. A primeira hipótese, anota aí, é a hipótese, vamos usar o termo academicamente falando. Academicamente. 40 anos educado na língua do Egito, 40 anos na terra diferente, em uma outra língua que não é a sua. De repente ele tem que falar com o povo hebreu, ele diz, eu não sei falar. Então tem a suposição acadêmica, ele realmente não sabia se comunicar direito
É os meus filhos falando: ô pai, eu poder comer paçoquinha? Sabe? Eu não sei falar direito. Eu tenho problemas de me comunicar na língua. Eu tenho problema. Então esse é o problema academicamente falando. O segundo problema seria emocionalmente. Alguns psicólogos dizem que Moisés se calou diante do trauma que ele viveu quando foi rejeitado. Porque Moisés começa a se mover, porque ele já sentia que tinha algo dentro dele que o movia para libertar o povo dele. Ele tenta agir a favor do povo e o povo rejeita. Você já viveu isso na sua vida? Você tenta fazer algo para abençoar o povo e o povo te rejeita? Moisés se precipita, o povo rejeita, e diz os psicólogos que isso pode ter gerado um trauma nele, que ele se calou, correu para o deserto, e diante de um trauma muitas pessoas se emudecem e evitam conversar, ficam amuados, traumatizados. Então tem a desculpa academicamente, tem a desculpa emocionalmente, e tem a terceira desculpa, que é a mente. Mentira pura. Mente, pura desculpa furada. Eu não sei falar. Por que você estava falando? Eu não sei falar. Nesse momento eu acho que Deus já estava por aqui com ele. Sabe por quê? Deus não está buscando talento, Deus está buscando disponibilidade. Tem jovens me ouvindo aqui, escute isso. Que você pensa que você não tem talento, se faça disponível, que você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. A disponibilidade ativa os talentos de Deus na nossa vida. Eu já estou terminando. E Moisés começa então a dizer: eu não tenho, Senhor, sabe, eu não tenho condições de falar. E Deus vira: e eu vou provar isso para você. Ele diz: eu não consigo falar. E Deus fala: não, olha, você vai falar. A resposta de Deus para Moisés aqui, rapidamente falando, Deus fala para Moisés que ele, no versículo 10, não consigo falar bem. Ok? Logo em seguida, no versículo, me segue aqui, no versículo 13, Moisés então dá a quinta desculpa, e a última desculpa é a resposta de Deus. Olha, escuta, Moisés diz: respondeu porém Moisés: Senhor, envia outra pessoa no meu lugar. Eu não sei falar, envia outra pessoa. Então o Senhor, versículo 14, se irou com Moisés e disse: você tem o seu irmão Arão, o levita. Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro, e você se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, e ele dirá o que deve dizer, e eu estarei com vocês. Em outras palavras, Arão vai falar no seu lugar. Posso fazer uma pergunta? Você vê algum discurso de Arão em toda a caminhada de Moisés no deserto? Em toda a caminhada, toda a conversa de Moisés com o faraó, você vê Arão falando alguma coisa? Moisés: eu não sei falar, Deus, manda outro no meu lugar. Ok, eu vou mandar Arão, que fala bem do seu lado, para Arão falar. Aí chega lá, quem fala? Moisés. Arão fica calado. Desculpa furada. Sentimento de inferioridade todos nós temos. Todos nós passamos por momentos que achamos que Deus não vai nos usar, porque a gente não tem aquilo. Uma vez eu ouvi de um pastor, ele está no Texas hoje. A gente o enviou para lá, ele cuida de uma igreja linda. Esse pastor, cabeludão, cabelo aqui assim, eu não sabia que era pastor. Chegou o cabelo, parecia aquelas índias, né, daquele programa Amaral Neto antigo. Cabelo caído lá embaixo, negro, largo, amarrado assim. Eu olhei e falei assim: tem um bicho grilo ali. Né, novo na igreja, era volta de encontro. Um familiar dele estava passando pelo encontro, ele foi receber, foi convidado para ele, foi. No final ele chegou para mim, alguém disse: esse cara é pastor. Eu falei: mas não é nunca. Ele falou: não, ele é pastor. Eu cheguei nele, comecei a conversar, ele falou: não, eu fui pastor. Tinha 10 anos que ele estava dentro de casa, trancado. Se afastou. A vida toda ele disse: eu me cuidei a vida toda, e quando eu assustei, eu não sei explicar até hoje por que eu caí, como eu caí, do jeito que eu caí. Ele viveu um trauma tão grande, ele chutou tudo, perdeu a família, perdeu tudo. 10 anos trancado dentro de um apartamento, só saía para trabalhar e voltava. Aí ele olhou para mim e disse assim, ali naquele dia ele não me contou isso, ele só disse: não, eu fui pastor. Eu marquei, no dia seguinte nós tomamos um café na casa dele, ele me contou tudo isso. Eu olhei para ele e eu comecei a chorar. No momento que ele olhou para mim e disse assim: não mexe comigo não, eu vou trazer problema na sua igreja, mexe comigo não.
Eu sou uma bala perdida. Não entra na minha frente não, que você vai se ferir. Acabou para mim. Eu comecei a chorar e ver aquela situação de um homem que viveu um avivamento no interior de Minas Gerais, numa cidade onde foi a primeira igreja evangélica. Está naquela situação e eu comecei a olhar para ele, eu comecei a chorar e eu disse para ele: se você permitir, eu vou enfiar a mão, vou mergulhar, eu, Deus, meus discípulos, eu vou mergulhar e eu vou te tirar da onde você está. Assim, eu vou deixar Deus usar a gente para tirar você. Você entende o que eu estou falando? Se você deixar, eu vou entrar no meio disso. Ele disse assim, mas ele evacuava sangue de tanto, era a dor emocional que ele tinha feito todos os exames, não tinha nada, de trauma emocional, anos e anos. Eu convidei para ir ao encontro, ele foi ao encontro, voltou, foi transformado, pouco a pouco foi liberado. Eu fui atrás da mulher, tentei fazer uma restauração, já não tinha jeito, a mulher não queria mais, é mais de uma década, já era. Passou um tempo, ele enfim se restaurou, casou de novo, porque a esposa o liberou, foi para outro casamento, ele casou de novo, voltou ao ministério, foi restaurado. Hoje tem um monte de discípulos que o chamam de pai, que o amam, e que ele prega todo domingo para esses discípulos, e ele é um homem feliz e restaurado. Não existe ninguém que pode desistir porque passou um trauma na vida, porque passou um momento. Não existe ninguém que pode ficar se sentindo, eu sou feio demais para Deus me usar. Essa inferioridade tem que sair da sua vida. Na minha família nasceu 2 bebês muito feios. Família da minha mãe, primos. Mas feio, pensa no bebê feio. Sabe aquela coisa que você chega, o pai fala, olha meu bebê, e todo mundo, que lindo. Feio, nasceu feio. Um menino e uma menina, feio. A gente fala isso, eles morrem de rir, não, mas é feio com F maiúsculo, feio. Nasceram muito feio, hoje são bonitos, melhorou, graças a Deus, com os anos, mas nasceram feio. E a mãe a mãe do menino, ela ficava tão agoniada que ninguém elogiava que o menino era bonito, que ela ficava, olha o narizinho dele, olha a orelhinha dele, que coisa linda, olha o pezinho dele, todo mundo, Sabe, muitas vezes a gente fica se sentindo assim, feio com F maiúsculo, mas Deus é pai que ama, e não importa como você se sinta ou como as pessoas se sentem acerca de você, Deus te pega no colo e fala, olha o narizinho dele, olha. Você se acha que você está pregando assim, eu não tenho jeito para pregar, e Deus está lá de cima, todo orgulhoso, assim, olha, ele está pregando, escuta, olha, ele está pregando o meu menino. Você já viu o pai quando o menino prega na salinha das crianças a primeira vez? Você está fazendo, o menino faz aquele desenho todo torto, e o pai vira, olha que obra de arte, parece o Picasso. Eu imagino Deus assim, a gente fazendo as coisas, esse é o Deus que eu imagino, sabe? A gente fazendo as coisas se achando que não está muito bem, pessoas criticando, mas Deus cheio de orgulho lá em cima, olhando para nós assim, a igreja dele já está com 15 pessoas, já está com 50, já está com 100, olha o que ele está fazendo, ele levou 10 para o encontro, ele batizou mais 5, olha, Deus tem prazer na nossa vida, Deus tem prazer em olhar para nós, Deus se realiza em nós, você precisa entender o quão precioso você é para Deus. Todo mundo pode te achar feio, Deus te acha lindo demais da conta. Então começa a concordar com Deus, a ver você mesmo do jeito que Deus te vê. Há um ditado antigo que diz, quem ama o feio, bonito lhe parece. Para o pai, o filho é lindo, é perfeito. Para o estranho, não. O tio pode até achar feio, mas o pai acha lindo. Deus é pai? O Deus que te chamou é o teu pai. Você acha que Deus errou quando te chamou? Fique de pé, para você pensar que está acabando. Olha, amados, eu gosto de falar as coisas de forma descontraída. Eu descobri que Deus me usa assim. Mas o que nós falamos aqui hoje é muito sério. É muito sério. E talvez você não saiba, mas essa pessoa que está do seu lado sofre muito
com um complexo de inferioridade. Mas não é muito legal e nem espiritual sair falando isso na célula. Eu estou me sentindo ruim, a gente vai colocando isso para dentro. E hoje, eu quero que você saiba que se você não expurgar esse complexo de você, se você não sair daqui se achando o queridinho de Deus, eu entendo, eu sou pecador, a glória é de Deus, eu me humilho, porém, gente, eu posso fazer tudo isso. É o meu filho. Vai lá limpar o quintal, vai limpar seu quarto, vai fazendo seu... Ok, pai, sim, pai. Mas daqui a pouco ele vem e pai é pai. Se você não entender que você é o queridinho de Deus, que a santidade e as obras que você faz não é para agradar a Deus, é para você viver melhor qualidade de vida. Tem gente que acha que faz jejum para agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus com jejum, você vai melhorar você mesmo. Você vai ouvir Deus mais, você vai se ajustar, se alinhar com Deus. Deus não vai ser mais santo por causa do seu jejum, nem mais amoroso por causa do seu jejum. O jejum muda a nossa vida, não muda Deus. A oração muda nós, não muda Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama de qualquer maneira. Você acha que Deus se surpreendeu com você? Eu quero terminar fazendo você pensar nisso. Você acha que porque você, em alguma área, não respondeu segundo as expectativas das pessoas ou a sua, que Deus se surpreendeu lá do trono e disse assim: eu errei? Você acha que Deus, quando Davi fez o que fez, no caso de Betseba, que Deus botou a mão na testa e disse assim: eu mesmo do céu, onde que eu fui amarrar minha égua? Eu escolhi o cara errado. E eu falei que esse cara tem o meu coração, agora lascou. Você acha que Deus se surpreendeu com tudo isso? Não, na sua onisciência Ele já sabia de tudo isso com Davi. Quando Deus falou assim: achei Davi, é um menino que tem o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Urias, Betseba e toda aquela história Deus já sabia. E mesmo assim Deus diz: achei Davi. Você acha que você está surpreendendo Deus com suas imperfeições? Com os shortcomings, com aquilo que a gente não consegue ser tão bom? Deus te chamou já sabendo de tudo isso. Então receba hoje esse amor de Deus e diga: quer saber? Eu não vou permitir esse espírito de inferioridade me parar mais. Eu não vou ficar transferindo para Arão aquilo que Deus colocou em mim, porque senão eu vou estar... A gente não teve tempo de falar, mas lá na frente, sabe para que serviu Arão? Para fazer bezerro de ouro no deserto. Porque para falar mesmo ele não falou nada. Tem um lado positivo? Tem, mas tem um negativo também que seria desnecessário. É você se render a Deus e falar assim: eu vou aceitar a totalidade do que Deus me chamou para ser. Você vai voltar. Pastores, levante a mão, onde você está? Levante a mão, os pastores. Volte para a sua cidade e entenda algo: você é o pastor daquela cidade. Você é o homem de Deus lá. Que cidade você está, meu irmão? Não, de trás, camisa preta, o outro. Sumaré, você é o pastor de Sumaré, acabou. Sumaré Deus colocou na sua mão. Você vai olhar aquela cidade: esse é meu rebanho. Deus, se o senhor deixar, eu faço uma cerca ao redor de Sumaré e fecho a porteira. Isso aqui vai virar rebanho de Jesus. Volte para a sua cidade com esse entendimento. Seja a cidade que for que você estiver, não permita a sua célula. Feche o quarteirão, meu irmão. Deus te entregou na sua mão. Sua faculdade, a sua sala. Assuma aquilo. Entenda que Deus te colocou ali estrategicamente e você é precioso. Deus vai te usar de forma tremenda. Expurgue esse sentimento de pequenez que te diminui. Levante as suas mãos para o céu. Pai, todo espírito de rejeição, de inferioridade, toda baixa autoestima que Satanás tem trabalhado nas nossas emoções, usado comentários, circunstâncias, traumas para nos diminuir. Senhor, na vida dos meus irmãos eu repreendo hoje em nome de Jesus. Derrama sobre cada um hoje o entendimento que eles são a resposta do Senhor para a região, a área geográfica onde cada um está. Você crê nisso?